Por que o apóstolo Paulo disse que Cristo foi feito espírito vivificante? Será que Jesus não ressuscitou num corpo literal de carne e osso? E o que isso tem a ver com a ressurreição dos crentes? Esse é o assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, Paulo disse o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Essa passagem bíblica é usada por algumas pessoas para dizer que Cristo deixou seu corpo material de lado e se tornou espírito vivificante. É evidente que esse ensino é equivocado. É um grave erro de interpretação que conduz ao afastamento do cristianismo ortodoxo. Para entender esse texto, temos que primeiro analisar o contexto maior da passagem. Em 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre a ressurreição física de Cristo. Isso fica evidente nesses versículos. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Paulo fala sobre isso para combater o falso ensino de vários gnósticos que estavam causando problemas doutrinários na igreja de Corinto. Além disso, Paulo está concluindo o argumento que ele começou na mesma carta vários capítulos antes. Ele quer mostrar como que a gloriosa ressurreição de Cristo afeta a nossa própria ressurreição final. Dessa forma, Paulo estabelece um contraste entre o nosso presente corpo controlado pela alma e o nosso futuro corpo que será controlado pelas realidades espirituais. Assim, no versículo 45, Paulo afirma que Cristo é o último Adão. Cristo é o Adão perfeito e a influência dele é muito maior e superior do que a influência do primeiro Adão. O primeiro Adão, o marido de Eva, era simplesmente uma alma viva que tinha necessidades básicas de comida, água e assim por diante. Foi por isso que, no começo, Deus colocou Adão para viver num jardim. Ali no jardim, ele tinha comida para comer e água para beber. Essa realidade física de Adão veio acompanhada com o potencial de desejos pecaminosos que poderiam quebrar o chamado espiritual de Deus. Deus colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e proibiu Adão de comer o fruto dessa árvore. Todavia, Adão desobedeceu à ordem divina e sucumbiu à tentação. Como resultado, o pecado entrou no mundo. Assim, em 1 Coríntios 15, Paulo está mostrando que Adão era simplesmente uma alma vivente que recebeu vida, mas que não tinha poder em si mesmo para aperfeiçoar os seus descendentes. O primeiro Adão recebeu vida, mas ele não podia conceder vida. Por outro lado, o segundo e último Adão, que é Cristo, não existe simplesmente como alma vivente. Cristo não somente recebeu a vida física quando ele encarnou, ele é a fonte e o doador da verdadeira vida espiritual. Essa vida espiritual não é controlada por comida ou bebida, mas por Deus e por sua vontade. Calvino põe com as seguintes palavras: devemos, porém, observar bem que Cristo era também uma alma vivente como nós, mas que, além de sua alma, o Espírito do Senhor foi derramado sobre ele, para que, pelo poder do Espírito, pudesse ressuscitar dos mortos, bem como ressuscitar outros. A implicação disso é que o futuro corpo que vamos receber na ressurreição final será um corpo espiritual, ou seja, um corpo controlado pelas realidades espirituais. Isso quer dizer que o corpo da ressurreição não estará mais sujeito ao presente mundo caído. Esse corpo não terá mais os desejos pecaminosos
como aqueles desejos que levaram Adão à queda. O corpo da ressurreição vai continuar sendo de carne e osso. Ele será um corpo espiritual no sentido de ser apto para viver na realidade do estado eterno. Sendo assim, pessoal, o ponto de Paulo em 1 Coríntios 15:45 é o seguinte: a vida controlada pelo Espírito vem através de Cristo, porque Cristo é o doador da verdadeira vida espiritual que glorifica a Deus. Mas a plenitude dessa vida controlada pelo Espírito vai surgir somente na ressurreição. Na ressurreição, o nosso corpo, na sua forma final, não vai ter mais a capacidade de pecar e de cair. Paulo diz isso porque alguns da igreja de Corinto estavam contaminados com o falso ensino de que esse estágio final do corpo já tinha sido alcançado por eles. Paulo mostra que eles ainda não chegaram lá. Nenhum deles atingiu a perfeição. Para que isso aconteça, é necessário aguardar o dia da ressurreição final. E esse dia da ressurreição final foi preparado pela ressurreição histórica de Cristo. Já temos o Espírito habitando em nós como antecipação da ordem final, mas não somos ainda completamente controlados pelo Espírito como se já tivéssemos chegado à perfeição. Enquanto esperamos a perfeição chegar, devemos continuar lutando contra o pecado até o dia em que o nosso corpo vai experimentar a redenção, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, Cristo é Espírito vivificante. Ele é a fonte da vida verdadeira que não tem fim. No dia da ressurreição final, os nossos corpos receberão a vida plena que emana de Cristo. Teremos corpos físicos, incorruptíveis, gloriosos, poderosos e espirituais.